Olá, pessoal! Hoje eu vim falar pra vocês das minhas leituras do mês de junho. Infelizmente, eu não consegui completar minha TBR de novo. Eu coloquei 5 livros na TBR pra ler no mês de junho, eu só consegui ler 3. E isso se dá ao fato de que algumas leituras que eu fiz esse mês foram bem arrastadas, bastante chatas, e aí eu acabei meio que, sabe, perdendo a vontade de ler outras coisas. E também se dá o fato de que a minha rotina tá meio, assim, louca, tá meio que descontrolada totalmente, desregulada totalmente, e eu não tô conseguindo ler todos os dias, não tô conseguindo me dedicar às leituras e principalmente também à escrita como eu me dedicava antes. Então isso tem me atrapalhado bastante. Mas eu espero que esse mês 7 seja um pouquinho melhor, uma vez que a gente tem a maratona literária de inverno. Então mesmo que eu não esteja participando ali oficialmente, não vá hostear nenhuma live nem nada do tipo, eu espero me empolgar com a galera e conseguir ler mais. Antes de eu falar pra vocês, então, quais foram realmente os livros que eu consegui ler nesse mês 6 e quais foram as minhas opiniões sobre eles, eu já queria pedir pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo. E pra você se inscrever se você ainda não for inscrito. E bem, outra forma de apoiar a minha produção de conteúdo aqui no YouTube é usando o meu link de associados da Amazon pra fazer as suas compras no site da Amazon ou no aplicativo da Amazon. Porque usando o meu link eu recebo uma pequena comissão sobre as compras que vocês fizerem e vocês não pagam nada mais do que vocês já iriam pagar pelaquilo que vocês vão comprar. Eu comecei o mês lendo então o livro da Tag Inéditos do mês 5, porque ele já estava atrasado, chegou pra mim no início do mês, eu só fui ler no próximo mês, quando já tinha recebido outro livro, tava acumulando, tava me deixando desesperada, e eu tinha uma expectativa muito grande pra esse livro, que foi Gostaria que Você Estivesse Aqui, do Fernando Scheller. A minha expectativa se dá ao fato de que esse aqui é o primeiro livro brasileiro, de autor brasileiro, enviado pela Tag Inéditos. E o Fernando, ele é jornalista, e a sinopse desse livro, ela é bem instigante. Fala sobre uma revolução musical e comportamental no ano de 1980 no Rio de Janeiro. Então eu achei que esse livro fosse ser recheado de referências musicais, referências de cinema e também sobre a política, né, o que estava acontecendo no Brasil naquele momento. Mas infelizmente não foi isso que eu encontrei aqui. A leitura, ela foi bastante maçante, bastante chata e desmotivante, porque a gente vai acompanhar essa história a partir do ponto de vista de 5 personagens e 3 deles eu não entendi o motivo deles estarem aqui, porque eles são muito chatos. A história deles não agrega nada, não tem nada de interessante na vida deles, no comportamento deles, na personagem deles, na personalidade deles, então assim, eu acabei que eu perdi a vontade de ler o livro, eu queria terminar de ler, porque enfim, eu não gosto de deixar a leitura pela metade, mas eu não tinha vontade de ler. Então eu acabei largando esse livro vários e vários dias sem ler e acabou me atrasando então na minha TBR. Eu fiz uma vídeo resenha pra ele e eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem, caso vocês queiram saber mais detalhes da história. E aí eu peguei pra ler então Guerra do Velho, do John Scalzi, e essa aqui foi uma outra leitura também que, apesar de ter uma temática muito interessante, né, porque aqui a gente vai ver personagens que quando eles completam 75 anos e eles se aposentam, eles podem se alistar para um exército que vai fazer guerras em outros mundos. Então aqui a humanidade, ela atingiu ali, né, a capacidade de ir para outros mundos e colonizar outros mundos. O meu problema com essa leitura foi que até a página 100 o autor ele foi 10 vezes gordofóbico. Ele comenta coisas do tipo: ah, você é incapaz porque você é gordo, ah, você é ruim porque você é gordo, ah, você é nojento porque você é gordo, ah, você é gordo porque você come demais. E coisas do tipo que me deixaram bastante inconformada com o hype que esse livro teve há algum tempo atrás. E também tem, assim, um momento que o autor, ele defende a colonização, assim, de outras espécies e planetas e matar outras espécies para que o humano sobreviva. Eu achei isso bem incômodo. A gente tem, sim, alguns personagens que vão contra essa linha de pensamento ali da colonização, né? Mas logo em seguida eles são mortos, eles não existem mais, eles acabam morrendo. Então foi uma coisa que acabou me desmotivando a continuar com a leitura. De uma certa forma, olhando assim para um cenário geral da história, eu gostei e eu pretendo continuar a leitura da série, mas não é mais uma prioridade. Se der pra comprar, eu compro, se não der também, sabe, não tem problema.
E aí nós vamos então para minha terceira e última leitura do mês de junho, que foi a única leitura que realmente foi boa, foi positiva e foi 5 estrelas favoritada, foi maravilhosa, que é Mistborn, O Império Final, do Brandon Sanderson. Eu já rasguei elogios para a escrita do Brandon Sanderson quando eu li Skyward dele, que é publicado pela editora Planeta. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. E esse livro aqui, ele é maravilhoso, ele é incrível, os personagens são muito bem aprofundados, são muito complexos, sabe? O Kelsier aqui é um dos melhores personagens que eu já li na minha vida. Ele é muito, muito cativante, muito instigante. Você quer ler mais sobre ele, você quer saber mais sobre ele, você torce pra ele, sabe? Ele é o melhor personagem aqui desse livro. E por isso esse aqui foi também responsável pela minha atual ressaca literária, né? Eu não tô conseguindo ler outras coisas por causa dessa história ainda tá muito fresca na minha cabeça, por causa de eu ainda tá, sabe, não acreditando no final desse livro, porque puta que eu pariu, não acredito no que aconteceu aqui. Quero muito ler a continuação, Poço de Ascensão, já tenho aqui na estante, mas eu não sei como é que eu vou fazer pra ler o terceiro volume, porque, né, a Leia largou os direitos autorais do Brandon Sanderson, nenhuma editora pegou, provavelmente, não sei se Mistborn será um dia republicado aqui no Brasil. A gente sabe que editora tradicional, uma editora grande, como Companhia das Letras, Rocco, Intrínseca, não é muito fã de republicação de livros, mas a gente torce para que, quem sabe, um dia, né, agora a editora Trama comprou os direitos autorais de uma outra série dele. Então vamos esperar que a gente possa um dia ter esses livros físicos numa nova edição nas mãos de novo. Agora, como é que eu vou ler o terceiro? Não sei, não faço a menor ideia como é que eu vou fazer essa leitura, porque nem em e-book tem mais. Se por acaso você não sabe do que fala Mistborn, Mistborn é uma fantasia no estilo medieval. Eu não sei se eu posso dizer que é medieval, porque ela se passa em um mundo muito diferente do nosso. Não há tecnologia, não há água encanada, nem nada disso, então ele é bastante medieval nesse sentido. E aqui o mundo, ele teria passado por uma situação que transformou ele fisicamente. E uma parte da humanidade, uma parte das pessoas aqui foram transformadas em escravos. A população mais pobre acabou sendo escravizada pela população mais rica. E a população mais rica, além deles serem mais ricos, eles também têm poderes mágicos. Aqui eles usam os metais para lutar, para fazer coisas. Então é muito interessante você ver como que ele dá sentido aos metais, e os metais eles fazem coisas com o corpo dessas pessoas para que essas pessoas tenham então esses poderes. É bem interessante. E o líder supremo aqui seria um herói que salvou o mundo de uma terrível profundeza maligna que ia dominar a humanidade. Só que ele foi lá e escravizou o restante da humanidade. E não apenas isso, como o planeta fisicamente, assim, acabou se modificando. Aqui a gente não tem mais plantas, a gente não tem mais árvores, a gente não tem mais flores. O que a gente tem são apenas cinzas sendo expelidas por montanhas como se fossem vulcões 100% do tempo. E o ar, ele é meio vermelhado, o sol é meio vermelho, assim, é uma coisa muito, muito esquisita. Meio tipo final do mundo, sabe? Pós-apocalíptica. Bem, e o Kelsier, o nosso personagem principal, e também a Vin, que também é uma das personagens principais, e o restante dos amigos deles, eles são mestiços. Eles são filhos, então, dos humanos comuns e de algum dos nobres, e por isso eles herdaram, então, a capacidade de interagir com esses metais, e eles têm, então, esses poderes. Uma coisa que não é permitida por lei, o chefe deles, o soberano deles, esqueci como é que chama agora, não permite que os nobres, então, tenham filhos com a humanidade comum, com as pessoas comuns, porque ele não quer que essas pessoas tenham poder para tirar ele do trono, para destronar ele. E é exatamente isso que o Kelsier quer fazer. Só que esse senhor soberano, ele é visto aqui na história como um deus, como uma faísca divina, como realmente alguém como se tivesse descido do céu
encarnado num ser de carne ali e ele fosse uma divindade. Então é dito que o cara é muito poderoso, é dito que o cara é quase onipresente, onipotente, sabe? Quase a isso. E aí você fica, mano, como é que ele vai derrotar um deus? Né? Não faz muito sentido. E aí a história, então, ela vai narrar essa aventura desses personagens, tentando fazer com que o reino caia, com que o soberano caia do seu trono. Eles querem até tentar matar o cara, mas assim, é muito interessante você ver como que isso vai lidando, porque é um livro que ele fala muito também sobre questões políticas, questões de relação entre as casas nobres e o senhor soberano e a população escravizada. As cenas de ação desse livro também são incríveis. Eu amei ler os nascidos da bruma, como eles são aqui, né, como é dito pra eles, lutarem, sabe, com os metais e tudo mais. É maravilhoso, é incrível, gente. Se vocês ainda não leram, procurem ler, tentem encontrar esses livros pra ler, porque assim, é muito bom. Eu sei que tá muito raro, eu sei que tá difícil, às vezes você encontra por um preço muito acima do que realmente vale um livro, né, o pessoal perde um pouco a noção das coisas. Mas se vocês tiverem oportunidade, se vocês encontrarem por um preço razoável, eu acho que vale muito a pena investir, porque é uma história maravilhosa. Então essas foram as minhas 3 leituras agora do mês de junho. Eu joguei as 2 leituras que ficaram faltando, que foi A Noite das Bruxas, da Agatha Christie, e também o livro da Tag Inéditos do mês 6, agora para o mês 7. Já comecei a ler o livro da Tag Inéditos do mês 6 e tô achando bem arrastado. Não tá fluindo, eu acho que eu vou deixar ele pra depois, eu vou ler outra coisa, porque senão eu vou acabar ficando muito tempo enroscada, assim como eu acabei ficando nesse aqui e não conseguindo completar minha TBR de novo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês são assinantes da Tag e gostaram desse livro aqui ou não, qual a opinião dele. Eu vou gostar bastante de saber a opinião de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like antes de sair, se inscrever se você ainda não for inscrito. E um beijo, até a próxima!